Amém, irmãos? Glória a Deus. Tá calor? Calor para valer, né, irmãos? Em tudo dai graças. Ainda que se desconjunte o nosso homem exterior com o calor, com o cansaço, com o sono, o nosso interior se renova dia para dia. Amém, irmãos? Glória a Deus. É por isso que nós estamos aqui. Mesmo que se desconjunte o nosso homem exterior, quero pedir silêncio para os irmãos. Quero pedir para os irmãos para que a palavra de Deus seja proclamada agora, que nós possamos estar atentos àquilo que Deus quer falar no meio de nós. Porque, deixa eu dizer, essa palavra é para todos nós. Nós não viemos aqui somente para marcar a nossa presença, para o Adam ver você e eu, não. Nós viemos aqui porque Deus quer falar conosco através da sua palavra, através dos momentos de oração. Então nós precisamos estar atentos àquilo que Deus quer falar. E aquilo que Deus vinha falando através do Adam é muito forte, irmãos, para nós. É muito forte. E nós precisamos, de fato, ficar incomodados do porquê que Deus chama servos para estar na sua presença, e a todo tempo existe a necessidade de nos exortar. O Senhor precisa a todo tempo nos exortar. E você vai até pensar que eu sentei junto com Adam para preparar a pregação, mas não foi. Eu juro que nós preparamos separado, mas Deus vai falar praticamente as mesmas coisas. Glória a Deus. Quero me apresentar para vocês. Eu sou a Josi, sou do grupo de oração Magnífica da região Cotia, graças a Deus. Pertenço a esta paróquia de Santo Antônio da Granja Viana, aqui onde nós estamos, faz parte da minha paróquia. E eu estou nesse grupo de oração há 8 anos, graças a Deus. Nosso grupo de oração tem 8 anos, então nós estamos lá desde o comecinho, graças a Deus. Sou casado com o Quinho e estamos aqui servindo o Senhor para a glória de Deus há 21 anos na Renovação Carismática Católica. Louvado seja Deus pelo nosso grupo de oração. Que bom que Deus nos chamou neste movimento para transformar a nossa vida. Esse é o intuito do nosso grupo de oração, irmãos. Transformação de vida. Só para aqueles que estão participando? Para todos nós, inclusive nós que servimos no grupo de oração. Então quero convidar você, pega a sua palavra, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios 5, 17. Amém? 2 Coríntios 5, 17. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Vamos mais uma vez. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Palavra do Senhor. Irmãos, quero perguntar para você se você se lembra o dia que Deus tocou seu coração pela primeira vez. Talvez não, assim como eu, não foi a primeira vez que você entrou no grupo de oração. Talvez você participava, assim como eu, e depois de um tempo participou de um encontro e Deus tocou seu coração. O dia que Deus tocou a minha vida foi o dia 17 de fevereiro de 2001. Esse foi o dia, e eu queria convidar você a lembrar desse dia. Talvez você não lembre a data, mas você lembra como foi. Você lembra onde você estava? Você lembra o que foi que Deus te falou, o que foi que Deus te mostrou? Como foi que Deus tocou você, o que você sentiu? Como é que foi aquele momento? Talvez você tenha orado em línguas, talvez tenha repousado, talvez tenha chorado. E aconteceu tudo isso comigo.
Eu chorei, eu tremi, eu repousei, nunca tinha visto isso. Orei em línguas, tudo ali na mesma hora. Então, e você precisa se lembrar desse dia. Você precisa lembrar do dia que Deus tocou você a primeira vez. Porque esse dia fez você estar aqui hoje. Esse dia virou uma chave, pelo menos era para ter virado. Uma chave no nosso coração, na nossa mente. O início daquilo que diz essa palavra. Nascia naquele dia, para mim, dia 17 de fevereiro de 2001, uma nova criatura. Porque naquele dia eu fui batizada no Espírito Santo. Para nós o início, e pelo menos era para ser o início de uma vida nova, nós sermos batizados pelo Espírito Santo. O nosso batismo no Espírito, aquele momento que mudou toda a nossa vida. Eu quero convidar você a recordar deste dia, porque talvez todas as vezes que nós nos cansamos e às vezes com as coisas que acontecem, com as decepções, com as mágoas, com as coisas que estão contrárias ao que nós queremos, a gente pensa em muitas vezes até mesmo ir embora, falar, não preciso disso. Precisa, irmão. Quero dizer para você, nós precisamos disso. Então, quando nós pensamos em desistir de tudo, e talvez até mesmo aqui no meio de nós, alguns chegaram com esse sentimento, lembra desse dia. Lembra do porquê que você está aqui. Lembra por que você se tornou servo da renovação carismática católica. Lembra que foi por causa desse dia que você começou a caminhar no grupo de oração, que você conheceu os irmãos, que depois podem ter te decepcionado, porque nós somos seres humanos. Eu também já decepcionei muita gente e quero te dizer, você também. Eu quero que você se lembre desse dia, todas as vezes que o seu coração pensar em desistir de servir a Deus. Porque foi para isso que nós fomos chamados. Como filho pródigo, nós chegamos lá naquele dia, no meu dia 17 de fevereiro, eu cheguei lá com aquelas vestes sujas, né? Daquele menino que estava ali trabalhando com os porcos, vivendo ali na sujeira. Cheguei fedendo lá, com certeza. E aí o pai chegou e me deu vestes novas, pôs sandália no meu pé, pôs anel no meu dedo, refez aliança comigo. E me deu essa veste nova assim como você. E nesse dia para nós, o dia que nós recebemos de Deus as vestes novas, é o dia que nós iniciamos na nossa vida essa transformação de mente, que o Espírito Santo faz em nós, aquela que a gente chama e que todos nós conhecemos, a metanoia. A transformação do nosso pensamento pela graça do Espírito Santo. Mas o que aconteceu, irmãos? Por que muitas vezes nós ainda voltamos às práticas da velha criatura, do homem velho? Por que nós ainda muitas vezes temos as práticas antigas, que não são da nova criatura, mas que são da criatura velha que chegou daquele jeito, com as vestes sujas? Porque, irmãos, aquilo que Deus ia trazendo no meu coração enquanto eu ia preparando era que quando o pai vem e traz a veste nova, o filho tem que jogar a veste suja fora. O filho tem que jogar a veste velha no lixo. O filho tem que rasgar para nunca mais enxergar aquela veste. O que aconteceu conosco, irmãos, com muitos, comigo? Nós guardamos a veste velha no guarda-roupa para usar de vez em quando. Nós guardamos a nossa veste antiga porque vai que eu vou precisar dela algum dia. O que eu quero dizer para você, o que Deus trazia para mim, a veste que o pai deu, ninguém suja. A veste que o pai colocou, ninguém suja. Se nós voltamos a viver na sujeira, nós tivemos que tirar a veste que o pai deu e colocar de novo a veste do homem velho. Porque a veste da nova criatura, a veste que o pai colocou, a veste que o pai purificou no sangue do cordeiro, essa não tem como sujar. É a decisão de pôr de novo a veste antiga que me faz voltar para as práticas do homem velho. É quando nós colocamos de novo. A Josivélia vem e se coloca
na frente daquilo que é vontade de Deus, e aí eu decido pendurar a minha veste alva e branca e santa, que foi alvejada no sangue do Cordeiro, e trazer de novo a veste do filho pródigo, para eu ir lá de novo com os porcos. As práticas antigas voltam na nossa vida, irmãos, porque nós não nos decidimos verdadeiramente a jogar as vestes sujas que nós chegamos e que Deus tirou de nós. E talvez, irmãos, talvez ainda mais grave, talvez a gente não queira tirar mais a veste suja, a gente quer pôr a veste do Pai em cima. A gente quer colocar a veste branca em cima da veste suja. E não é isso que Deus tem para nós, irmãos. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Aquele que está em Cristo, a palavra não diz assim, aquele que está em Cristo vai se tornando uma nova criatura. A palavra não diz aquele que está em Cristo aos poucos vai sendo novo. Não, a palavra diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Se nós olhamos para a nossa vida, irmãos, e para isso, irmãos, quando eu estou dizendo aqui, você precisa compreender, e eu preciso compreender, que a primeira pessoa para quem Deus falou isso foi para mim, mas que também Deus queria falar com cada um de nós que estamos aqui. Não existe nenhum de nós aqui que Deus não está falando nesta hora, é para todos nós. Existe algo na nossa vida ainda que nós precisamos permitir que seja transformado. E se nós ainda percebemos em nós atitudes, se eu percebo em mim atitudes da Josi antiga, da velha criatura, é porque eu ainda não estou em Cristo, porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura, irmãos. Não é no meu tempo que as coisas, de acordo com aquilo que eu tenho que dar um passo de cada vez, porque não adianta querer tirar tudo. Não, irmãos, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, irmãos. Não permanece meio velho, meio novo. Não permanece metade Josi antiga, metade Josi nova. Não, passou aquilo que era velho, irmãos. E eis que todas as coisas se fazem novas. Todas as coisas se fazem novas, irmãos, mas para aquele que vive com as vestes dadas por Cristo. Aquele que se encontra em Cristo, irmãos, faz de Cristo a razão de tudo. Aquele que se encontra no Senhor faz de Cristo a razão do seu servir. Aquele que está em Cristo faz de Cristo a razão do seu ministério. Aquele que está em Cristo faz de Cristo a razão da sua coordenação. Faz de Cristo a razão do seu gastar-se. Faz de Cristo a razão da sua entrega. Coloca e até mesmo encontra em Cristo sentido para o sofrimento, sentido para a dor. Mas aquele que está em Cristo, aquele que não está em Cristo, acontecem todas essas coisas. Ele serve, ele se cansa, ele sofre, se gasta também, mas por não estar em Cristo, só acumula sobre si fardos e fardos, cansaço. E aquele que não está em Cristo não fica, irmãos, não permanece. Só permanece aquele que está em Cristo, com as vestes de Cristo, lavadas, alvejadas neste sangue do Cordeiro, irmãos. É só esse que fica. Portanto, é triste, irmãos. É triste para nós pensarmos que muitos se foram. É muito triste, irmãos. É lógico que é. Nenhum de nós queria que ninguém fosse embora. Mas, irmãos, aquele que não tem em Cristo a razão do seu servir, não fica, irmãos. Não fica. E se nós não colocarmos nele a razão de todas as coisas, vamos acumular cansaços e decepções e mágoas e vamos embora, irmãos. Porque de fato, aí nós falamos, eu não preciso disso.
Mas se eu estou em Cristo, irmãos, e Ele é a razão de todas as coisas, aí sim, pode acontecer o que for, eu olho para Ele. Pode me falar o que for, pode passar pela tempestade que for, irmãos. Pode passar a tribulação, a enfermidade que for, o sofrimento. O meu chamado, o meu ministério, o meu servir, a minha vida está em Cristo. E eu não consigo viver longe dele, irmãos. Eu não consigo viver sem servir a Ele, sem fazer aquilo que Ele pede para mim. Mas aquele que não está em Cristo, ao fazer tudo isso, se cansa, porque ainda está com a veste velha e ainda está querendo remendar a veste velha com a veste nova de Cristo. Mas a palavra fala para nós: não se coloca pano novo, remendo novo em pano velho. Não se coloca. Não dá para vestir as duas coisas. Não dá para remendar os buracos da veste velha com a veste nova de Cristo. Ou a gente assume a veste nova de Cristo, ou fica com a nossa. Não tem jeito, irmãos. Não tem para nós meio termo. Para nós não. Pode ter para aqueles que não estão em Cristo, mas para aqueles que estão em Cristo é nova criatura, irmãos. E não tem jeito, não pode ser diferente. Nós não podemos aceitar que seja diferente. Não se põe remendo novo em veste velha. Foi Jesus que falou. Com certeza foi Nossa Senhora que ensinou para ele, né? Essas coisas da casa, assim, dos afazeres, com certeza foi Maria que ensinou, né? Mas isso aí fica para um outro momento. Mas até Jesus sabia, e por que ele diz isso? E dessa mesma passagem, Jesus ainda vai dizer assim, que podem os amigos do esposo estarem tristes na presença dele? Podem os amigos do esposo, daquele esposo que o Adam pregava aqui para nós, e que nós recebemos, quem é casado sabe a oração que o Adam fez aqui, é a oração que nós falamos, é aquilo que nós falamos quando nós recebemos o nosso esposo, a nossa esposa no altar. Pode aquele que está com o esposo permanecer triste, irmãos? E o que é senão isso que muitos de nós temos visto entre os servos do nosso movimento? Uma tristeza daqueles que não enxergam mais em Cristo a razão do seu servir. Eu não sei aonde foi que nós colocamos a razão do nosso servir, mas se nós estamos tristes, irmãos, tem algo errado. Se o nosso servir tem sido para nós um fardo e um peso, tem algo errado em nós. Tem veste errada em nós. Tem veste que não é do homem novo, da nova criatura em nós, irmãos. E nós precisamos de uma vez por todas hoje, nesse lugar, tirar as vestes velhas, tirar as vestes antigas, nos despojarmos das vestes antigas, para que de fato nós sejamos revestidos com as vestes de Cristo, que foi a veste que Deus fez para nós. Talvez a veste daquele menino, daquele filho pródigo, talvez nem era do tamanho dele, talvez era um pano que deram para ele vestir, era aquilo que tinha, talvez estava tudo rasgado, não era do tamanho, ficava caindo no ombro. A veste que Deus tem para você, que é nova, que é alvejada no sangue do Cordeiro, é feita para você, é exatamente do tamanho que você veste, é exatamente do jeito que você precisa, é essa veste. Só que com essa veste, irmãos, para nós colocarmos essa veste, por vezes nós teremos que sofrer, irmãos. E nós precisamos saber, a nova criatura, com a nova criatura vem também uma disposição, irmãos. Uma disposição que nasce no nosso coração, através do encontro com esse Deus. Disposição. Disposição para servir. Disposição para amar. Disposição para se entregar. Disposição para se gastar. Disposição para sofrer se for preciso. Para pagar o preço que precisar pagar, irmãos. Com essa nova criatura vem a disposição. Se queremos o novo de Deus, e nós queremos o novo de Deus para a nossa vida, nós precisamos jogar o que é velho e está em nós ainda. Porque não se põe remendo novo em pano velho, irmãos. Não se põe novidade do Espírito em velha criatura. Só em nova, irmãos.
E nós precisamos pedir esta graça para Deus nesta hora. Meu Deus, o que é que ainda tem de velho em mim? Por que que o Senhor está falando isso? Por que que o Senhor está trazendo toda essa moção de vestes, de vestes, de vestes? Por que, meu Deus? Por que que o Senhor mostrou um guarda-roupa com vestes todas esburacadas de traça? Por que, meu Deus? Talvez a nossa tendência seja dizer, nossa, mas a gente vem no encontro para ser amado. Mas a verdade é amor, irmãos. E nós precisamos saber que quando o Senhor fala conosco é porque Ele quer transformar a nossa vida, por mais difícil que seja de ouvir. Eu sempre digo isso. É muito bom quando o Senhor vem com os seus carinhos, e Ele vem, irmãos, a gente sabe disso, e é muito bom, mas é quando a gente está no sofrimento que a gente cresce, irmãos. É quando nós estamos vivendo a penúria que a gente cresce. Ou algum de vocês é diferente de mim, que quanto mais sofre, mais se aproxima de Deus? Quanto mais sofre, mais está perto de Deus. Quanto mais sofre, mais ora. Quanto mais sofre, mais pede a graça de Deus. Não sei se você é assim, mas eu sou. Por quê? Porque é no sofrimento que a gente cresce. Mas o que a gente pede para Deus muitas vezes? Tira o sofrimento, Deus. Tira. Tiramos nós as vestes do homem antigo que não tem disposição para nada. Tiremos nós, irmãos, para que Deus possa trazer para nós aquilo que é novo. Pega a sua palavra lá no livro dos Efésios. Capítulo 4. No versículo 17, irmãos. Amém? Efésios 4, versículo 17. Quem está com a Bíblia Ave Maria tem um título aí: Conduta Cristã. Eu tinha preparado com a Bíblia de Jerusalém e nem tinha esse título na Bíblia, mas glória a Deus. Portanto, eis o que digo e conjuro no Senhor: não persistais em viver como pagãos, que andam à mercê de suas ideias frívolas. Tem o entendimento obscurecido. Sua ignorância e endurecimento do seu coração mantém-nos afastados da vida de Deus. Indolentes, entregaram-se à dissolução, à prática apaixonada de toda espécie de impureza. Agora está falando com você, irmãos. Vós, porém, não foi para isso que vos tornastes discípulos de Cristo. Se é que ouviste e dele aprendeste como convém a verdade em Jesus, renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras, renovai sem cessar o sentimento da vossa alma e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Irmãos, olha o que Deus está falando para nós. Olha o que o Senhor está falando para nós. E o que o Senhor está falando aqui através de Paulo para nós é dizendo assim: olha, os outros podem até viver assim, desse jeito, tudo bem, mas vocês que foram chamados para ser discípulos de Cristo, não. Nós não, irmãos. Não foi para isso que nós fomos chamados, irmãos. Nós fomos chamados para dar testemunho de santidade, irmãos, no meio da igreja, no meio deste mundo. Foi para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados, irmãos, para aqueles que olharem a nossa conduta de vida, saberem que nós não somos como todos os outros, melhores que os outros de jeito nenhum, mas buscando a santidade. Precisam achar a gente estranho, irmãos. Quando diz assim: nossa, aquela pessoa é estranha, né? Assim, aqueles que não estão em Cristo
precisam olhar aqueles que estão em Cristo e dizer: nossa, o que tem de estranho nesse menino, nessa menina? Aqueles que não estão em Cristo podem encontrar Cristo através daqueles que estão, irmãos. Aqueles que têm disposição para estar em Cristo, irmãos. Isso é muito forte para nós, porque nós estamos aqui, irmãos. Talvez possa até ter os irmãos que iniciaram, um pouco mais recentemente dentro do chamado e que estão ainda iniciando a sua vida, junto no serviço a Deus. Mas a maioria de nós, irmãos, faz 21 anos que eu estou aqui e Deus está falando isso para mim. Para mim. Porque foi para mim que o Senhor deu essa palavra, foi para mim que o Senhor deu. E não foi só para você, foi para mim, irmãos. Porque de vez em quando, se eu tiro os meus olhos de Cristo, irmãos, a Josi antiga vem à tona. Com as práticas antigas, com a prostituição antiga, com as conversas antigas, com os pensamentos antigos. Eu preciso desviar o meu olhar milímetros de Jesus para isso acontecer. Eu não sei você, mas eu não posso me dar o luxo de viver isso aqui que me lembre da Josi velha, porque senão, irmãos, eu volto a ser talvez não quem eu era, muito pior. Eu preciso arrancar da minha vida tudo aquilo que me lembra da Josi velha. Tudo aquilo que me faz ter vontade de fazer as coisas que a Josi antiga fazia. E se eu não eliminar isso da minha vida, eu nunca vou chegar na estatura de Cristo, irmãos. E eu não quero me conformar com a medianidade. Eu não quero me conformar com a mediocridade. Eu quero alcançar a estatura de Cristo, irmãos. Eu não sei se você quer, mas eu quero. E eu não quero me conformar com nada que possam olhar para mim e dizer assim: mas isso aí, isso daí. A Josi não é tão assim. Não, eu não quero dar nenhum motivo, irmãos, para ninguém olhar para mim e não ver que a minha vida está em Cristo. Isso é o meu testemunho de vida, irmãos. E é este testemunho que eu vou apresentar diante de Deus. Então eu não posso me dar o luxo de ser causa de queda para nenhum irmão. Por isso eu preciso assumir a nova criatura e a nova veste que Deus me deu. E se tem algo na minha vida que possam olhar e dizer assim: isso daí é contra testemunho, eu vou eliminar da minha vida, ainda que eu ache que não seja. Ainda que eu ache que não tem nada a ver. Se para os irmãos é contra testemunho, eu elimino isso da minha vida, porque isso é coisa da velha criatura, irmãos. E nós precisamos nos levantar, irmãos, como homens decididos. Quando nós levantarmos aqui, para nós orarmos, nós precisamos estar decididos a arrancar, a rasgar, a picar, a queimar a veste velha que ainda insiste e está guardada às vezes no nosso guarda-roupa, que hoje a gente tirou para vir para cá, mas que muito provavelmente, se ficar guardada lá, posso sair daqui, terminar de comungar, chegar na minha casa e colocar a veste velha de novo. Porque eu sou capaz de fazer isso, porque aquilo que tem em mim é mal, mas Deus é bom. E se eu coloco a veste de Deus, a veste de Cristo, irmãos, pode vir o que for. É por isso, irmãos, que nós não podemos nos dar o luxo de viver coisas que nos lembram da vida velha. Porque eu posso até não ser tão má como eu era antes. Posso até não fazer as mesmas coisas que eu fazia antes. Mas isso não me basta. Eu preciso avançar na santidade, irmãos. E para avançar na santidade, tem que tirar muita coisa que ainda está no caminho. Imagina uma enchente que trouxe muitos entulhos para uma rua e que te faz impedir de passar para o outro lado. Enquanto não tirar os entulhos, irmãos, não passa, não avança, não vai para frente. Não adianta a gente querer passar por cima, porque a gente não é um trator. Não adianta. A gente mal tem um Fiat 147 em nós, irmãos. Não passa. Para avançar, tem que tirar tudo aquilo que é entulho, que ainda faz parte da nossa vida velha. Então, quando nós nos levantarmos para a oração, irmãos, nesta hora, quando nós nos colocarmos de pé, não é só um levantar físico aqui que nós vamos fazer dessa cadeira.
Eu quero convidar cada um de nós a ter um levante no espírito, na alma, no coração, um levantar-se para uma vida nova em Cristo, para aquele que de fato deseja andar com Cristo. O Senhor deu uma palavra no núcleo, quando estavam orando, em Baruque, que diz assim: tira, Jerusalém, a veste de luto e de miséria, e reveste para sempre dos adornos da glória divina. Tira a veste de luto e de miséria, e se reveste para sempre da veste gloriosa de Deus. Foi para isso que você foi criado, foi para isso que você foi chamado. Deus não nos chamou por nós sermos bons ou melhores, ou não, irmãos. Eu sempre gosto de lembrar que se fosse pela capacidade humana, Deus tinha chamado muita gente muito melhor do que eu. Muito melhor do que eu. Não foi pela capacidade humana, foi porque Deus queria fazer de mim nova criatura, irmãos. Foi por isso que Ele me chamou e foi por isso que Deus te chamou. E eu quero convidar você nesta hora. Eu vou dizer para a gente levantar, mas antes de você levantar, tome a decisão na alma, no coração, de levantar, já tirando, já cortando, já picando, já tacando fogo na veste velha. Eu vou levantar, já estou de pé, né? Mas levantar no espírito aqui e tirar a veste da Josi velha, que insiste em querer me tomar. Mas por quê? Porque eu deixei ela guardada para usar de vez em quando. Eu preciso jogar fora. Eu preciso jogar fora. Vamos ficar de pé, irmãos, para nós orarmos.